Você sabe qual é o seu perfil de investidor? Ou você sabe talvez quais são esses perfis e como descobrir quais são esses perfis? Qual é o seu perfil? Bom, se você quer aprender, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te ensinar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando e mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre perfil de investidor. Talvez você tenha já ouvido falar várias vezes sobre isso, mas você não sabe quais são esses perfis, onde você se encaixa, por que eles são importantes e por que também eles não podem ser supervalorizados, tá? Isso é apenas uma classificação que surgiu aí pelas corretoras de valores para poder classificar os seus clientes. Então eu vou trazer cada uma delas. Já adianto que são três perfis aí dos principais que eu posso trazer para vocês e aí você vai se encaixando em cada um deles, tá bom? Então a gente vai agora já para o primeiro perfil. Bom, o primeiro deles é o perfil conservador. Como é que funciona essa classificação de perfis? Ela é classificada de acordo com o tipo de investimento que você vai fazer ou o tipo de investimento que você, entre aspas, sabe fazer. No conservador, a gente tem renda fixa, títulos públicos, CDBs, LCIs, LCAs, tudo que tem menos, entre aspas, risco. Vocês sabem que a questão do risco aqui, que eu sempre falo no Viva no Comando, ele é diferente do que é pregado. O risco é você quem determina, através do seu estudo, da sua diversificação e de outros critérios que você também aprende aqui. Mas, em tese, o perfil de investidor é classificado dessa forma. Então, você tem os investimentos que você sabe ou os investimentos que você quer investir. E aí sim você tem esse perfil. Então, no conservador, a gente tem esses investimentos que eu citei, mais atrelados à renda fixa, que tenham um pouco de risco menor e que sejam mais fáceis de se operar. Por exemplo, título público, basta você ter uma conta numa corretora de valores, ter esse acesso para investir em títulos públicos, fazer lá a aquisição e está tudo certo. Não precisa ficar acompanhando, é apenas uma aquisição, é um ativo que varia bem pouco, um ativo de renda fixa, ou seja, ele não varia negativamente. Então, você é um investidor conservador, você não vai gostar de ver o seu valor, o seu dinheiro ali, o aporte que você fez variando negativamente. Então, por isso, você é encaixado dentro desse perfil conservador. Então, esse é o nosso primeiro perfil. O segundo perfil é o perfil moderado. O que a gente tem no perfil moderado? A gente pode ter, sim, um pouco de renda fixa, que são esses ativos mais fáceis de se operar, com um risco menor, mas a gente também tem alguns investimentos de renda variável, como fundos de renda variável, fundos de imóveis, que são os fundos imobiliários, e fundos também que entram todos esses investimentos. Então, tem fundos ali que investem em renda fixa, em fundo imobiliário e alguns fundos de ações, tá? Então, esses fundos são específicos para um investidor moderado, tá bom? Por que é para um investidor moderado e não para o próximo que a gente vai falar, que é o mais avançado, que é o arrojado? Porque você precisa, quando você investe através de um fundo, você não gere aquele seu dinheiro. Você está colocando o seu dinheiro em um fundo e aquele fundo vai fazer a gestão, distribuindo ali nos ativos que aquele fundo está oferecendo para poder investir, certo? Então, por isso, ele é tratado como um moderado, porque você não está atuando na renda variável. Você está emprestando o seu dinheiro, está confiando a alguém para que ele invista para você. Você não está investindo em imóveis, você está prestando o seu dinheiro, participando de um fundo para que esse fundo invista nos imóveis, né, que são pertencentes a ele, e você receba em troca disso os seus rendimentos, a sua renda e assim sucessivamente. Então, por isso é considerado um moderado, tá bom? E agora a gente vai passar para o próximo, que, como eu já falei aí, já adiantei, é o perfil arrojado. Por último, a gente tem, como eu falei, o perfil arrojado. O que entra nesse perfil arrojado, perdão? Principalmente ações, mas hoje a gente também já está incluindo criptomoedas.
Por quê? Porque são ativos mais arriscados de uma operação um pouco mais complicada. Por exemplo, em todo investimento você vai ter que estudar, mas para investir em empresas através de ações, você tem que estudar um pouco mais. Você demanda um pouco mais de tempo para analisar as empresas, você precisa diversificar um pouco mais. Você precisa entender o mundo um pouco mais dos negócios do que para investir num título público. Então, por isso, você é um investidor que está dentro desse último perfil de arrojado. Por que as corretoras elas fazem essa diferenciação? Vamos lá. Primeiro, para liberar investimentos para você. Não é interessante para a corretora que você perca dinheiro, tá? Não é interessante que você se engane, que você faça besteiras. Por quê? Porque se você fizer besteira, você vai perder o seu dinheiro e vai parar de investir. E a corretora, ela ganha. Quanto mais você investe, ela ganha mais dinheiro, certo? Então, por que ela faz essa classificação? Faz a classificação para liberar investimentos para você de acordo com o seu perfil de investimento, ou seja, de acordo com o objetivo que você tem, quais os investimentos eu quero investir e o que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu já apliquei você vai fazer um teste lá na corretora para poder liberar, né, os investimentos. Eu já apliquei em renda fixa, nos títulos públicos e também já apliquei em ações. Então, ele vai liberar o perfil arrojado. Pode ser que até ele libere um moderado, dependendo do objetivo que você colocar. Porque você pode ter aplicado em ações, mas o seu objetivo era, por exemplo, simplesmente fazer o dinheiro render, guardar dinheiro. Então isso não é um objetivo muito de perfil arrojado. O arrojado ele quer multiplicar mais, normalmente é atrelado a investimentos de um pouco mais de tempo, de longo prazo. Talvez por isso você não tenha esse perfil liberado para você. Então você não vai ter os investimentos que eu falei aqui de cada um deles para poder liberar para você. Por que é importante você saber o seu perfil? Para saber como você está apto a investir. Se você está classificado, por exemplo, no perfil conservador, não invente de investir em ações, investir em empresas através de ações, sem antes estudar. Então isso é como o perfil do investidor eu utilizo mais para saber onde o investidor ele está, qual o nível de conhecimento que ele tem. Porque se você é um conservador, no sentido de que você tem pouco conhecimento e não tem uma aptidão para ver muita variação, para estudar um pouco mais, não adianta você investir em ações, por exemplo, porque você não vai estar preparado, não vai ser bom para o seu objetivo. Naturalmente você vai perder muito mais do que vai ganhar, tá? Num longo prazo, por exemplo. E isso faz com que a renda fixa, que talvez você investiria por ser um perfil conservador, traria resultados melhores do que investir em ações sem ter estudo, certo? Então, por isso é importante você saber. Mas eu sempre digo que você precisa saber quem é você e qual é o seu objetivo. Se você tem um objetivo, por exemplo, de comprar a sua casa própria, é um estilo de investimento, porque é um investimento mais a longo prazo, um investimento que vai ter uma retirada no futuro, tá? Agora, se você só tem o objetivo de, não, eu tenho um dinheiro aí em poupança, uns 20 mil reais em poupança, e eu quero só fazer esse dinheiro render a inflação, um pouco mais que a inflação, para mim não perder dinheiro. Não sei quando eu vou usar esse dinheiro, não. É um outro tipo de investimento. Um investimento que pode ser a curto prazo. Você não sabe quando vai utilizar esse dinheiro, tá? Então não dá para enfiar em renda variável. Pelo menos é o que eu prego aqui. Então, coloca em título público. Então você precisa alinhar qual é o seu perfil de investidor e qual é o seu objetivo. Isso é o mais importante. Perfil de investidor e o objetivo. Sem isso, não tem como você investir. Porque você precisa, como eu digo, primeiro saber quem você é para depois começar a investir. Então, saiba quem você é, saiba qual é o seu objetivo e aí sim a gente vai partir para o investimento de fato. Então é isso, pessoal. Finalizando mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários ou mandar no direct que eu vou estar disponível para poder responder. A gente está um pouquinho num cenário um pouco diferente do que é o habitual, mas para quem está acompanhando aí o Viva no Comando sabe que a gente está fazendo algumas mudanças de local de gravação, né? Mas tudo isso para trazer uma experiência cada vez melhor para todos vocês, tá bom?
Então, como eu disse, finalizado nossa aula, não se esquece de nos acompanhar nas nossas outras redes. O Viva no Comando está presente no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado e nós nos vemos na próxima aula.